um momento difícil também. Quero deixar aqui minha palavra, em nome da minha família também, de condolências e sentimentos à Késia, à Aline, ao Abner, ao Jeffer, ao pastor Paulo Lucas, à irmã Marlene, toda a família Sacramento, por essa perda que nós tivemos aqui, que foi sensível não apenas para a família, mas para todos nós. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta, que é socorro bem presente na angústia e que é fortaleza nesses momentos difíceis. Eu tenho certeza que Deus está sustentando vocês e vai continuar mantendo vocês em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, essas são as nossas palavras e esse tem sido o nosso pedido a Deus. Quero agradecer e louvar a Deus também, porque nós tivemos na sexta-feira aqui um culto da saudade, onde muitos obreiros puderam prestar suas homenagens, e o pastor Silas ter sido homenageado aqui, e Deus louvado por conta da vida dele. E também bem dizer ao Senhor, porque o nosso pastor Paulo Lucas vinha orando a Deus, e Deus colocou no seu coração, Deus o dirigiu, Deus o iluminou, Deus deu para ele uma direção, e ele, na direção do Espírito Santo de Deus, nomeou e empossou aqui na sexta-feira o nosso irmão Moacir, pastor Moacir, como nosso co-pastor aqui na sede, no nosso setor. E eu quero deixar aqui também a minha palavra, dizendo ao Moacir: Deus te abençoe, pastor Moacir, Deus abençoe a irmã Elizabeth, toda a sua família. E eu tenho certeza que aquele que nos chama é também aquele que nos capacita, aquele que nos prepara. O pastor foi muito assertivo aqui quando disse que muitos outros nomes tinham reverberado na sua mente e no seu coração, mas ele foi buscar a Deus e ele só teve a certeza quando Deus lhe apontou. E quando Deus aponta alguém, Deus prepara, Deus mune com tudo o que é necessário para usar poderosamente na sua obra. Deus é contigo, pastor Moacir. Deus vai te abençoar muito ao lado do nosso pastor aqui, em nome de Jesus. Eu quero bem dizer a Deus pela vida dos irmãos que têm dedicado um esforço tremendo, ao Pedrinho, ao Lucas, que tem vindo cantar aqui, ao pastor Davis, que tem feito um trabalho aqui, hercúleo também, de esforço e de dedicação. Deus abençoe. Aos irmãos do som que têm apoiado, Deus abençoe os irmãos. Louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo esta noite, que estão aí reunidos com suas famílias, ligados através do Facebook, ligados também através do YouTube. Deus abençoe vocês, que vocês agora dediquem um tempo, como fazem sempre aos domingos à noite, de adoração, de louvor e de celebração ao Senhor. Porque não obstante a todas as dificuldades pelas quais temos passado, Deus não nos abandonou, Ele está conosco. A palavra de Deus nos garante a vitória, e o Senhor há de nos conduzir até o final dessa tempestade em nome de Jesus. Eu quero deixar para os irmãos uma meditação aqui em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. É um texto bem conhecido, e durante esta semana que o pastor falou comigo para que eu pudesse compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, me veio à mente e ao coração esta passagem bíblica, e eu não quero aqui ser furtivo ao meu dever de responsabilidade de trazer aquilo que realmente incendiou meu coração. Lamentações 3, 21, eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou ler o texto de novo. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amém e amém. Os irmãos sabem muito bem o contexto que esse texto bíblico está sendo composto. O contexto não é dos melhores.
O contexto não é dos mais louváveis, o contexto não é dos mais dignos da historicidade. É um contexto calamitoso, é um contexto crítico, é um contexto difícil. Então, para que nos situemos aqui, deixa-me, em rápidas palavras, fazer uma descrição aos irmãos a respeito de qual contexto que nós estamos falando. O ano é aproximadamente 586 a.C. O país é o país de Israel. E a região que esse texto é produzido é na região sul de Israel, chamada região de Judá. E quem está produzindo esse texto é um membro da linhagem levítica, é um sacerdote e profeta de Deus, chamado Jeremias. E Jeremias está atravessando, junto com Judá, um momento de crise. Em primeiro lugar, uma crise política em Judá muito grande. Os governos de Judá estão se perdendo na sua gestão, na sua administração, não estão conduzindo bem aquela parte da nação de Israel, e com a má gestão política se instaura então uma crise financeira, uma crise econômica muito grande. E esse período é um período de empobrecimento da nação, é um período de queda da riqueza, é um período de pouca produção agrícola, pouco incentivo do comércio, é um período onde a situação econômica é uma situação bem difícil em Judá. Como se não bastasse essa crise política e essa crise financeira, também nesse período Judá está sendo atacado por uma nação estrangeira. É claro que Deus já havia falado, por intermédio do próprio Jeremias, que Deus levantaria uma nação para punir o pecado de Judá, para punir a imoralidade, para punir a injustiça, para punir a idolatria, para punir a prostituição, para punir todos os desmandos, todos os descaminhos que Judá andava naquele tempo. Mas Judá, apesar de ouvir a palavra de Deus, não se acertou, não se arrependeu, não mudou de conduta. E então, para acentuar a crise política, a crise econômica, Deus então permitiu que a nação, o país, o império, o povo da Babilônia, cercasse Judá, invadisse Judá e esbulhasse os bens de Judá. Judá foi invadida, Judá foi cercada, os homens intelectuais, sábios, doutos de Judá foram presos, os sacerdotes que exerciam o culto e o serviço cultico ao Senhor foram levados cativos, as mulheres hebreias, judias, foram agredidas, violentadas. Houve então uma devastação em Judá. E ainda esta crise ela se acentua mais quando acontece um problema religioso, porque os líderes religiosos da nação estavam andando em mentiras, estavam andando em enganação, estavam andando fora da lei de Deus, estavam andando fora da palavra e fora da direção de Deus. Como resultado disso, veio a queda. Em 586 a.C., Nabucodonosor, liderando o império, o exército e o povo babilônico, cercou Judá e fez Judá cair aos seus pés. Uma crise política violentíssima, uma crise financeira sem igual, uma crise moral indizível, o país invadido e devastado. Se nós parássemos aqui,
para ler as narrativas bíblicas a respeito da queda de Judá frente à Babilônia, nós perceberíamos que a palavra que podia descrever aquela situação é a palavra desolação. A nação foi desolada, o templo foi destruído, os muros foram destruídos, as casas, os palácios foram totalmente desfeitos, as cidades foram saqueadas. E depois disso, depois que houve essa devastação, essa derrocada terrível produzida por essa guerra, a Babilônia regride, a Babilônia volta, e aí Jeremias, então, o profeta de Deus, que tinha sido escondido por Deus na hora desse ataque, ele vê, ele percebe, ele enxerga o cenário caótico, ele enxerga o cenário de desolação, ele enxerga o cenário de crise, de dificuldade muito grande. E aí, no meio da sua crise, no meio da sua dificuldade, ele toma a pena, ele toma a caneta, ele toma a tinta e ele escreve o livro de Lamentações. E ele vai descrever os motivos pelos quais ele chora. Ele chora pelo pecado, ele chora pelo rei que morreu, ele chora pelos sacerdotes, ele chora pelos levitas, ele vai chorando pela derrocada, destruição da nação. E no meio de tantas lágrimas, quando você diz assim, o profeta não tem nenhum fio de esperança, de ânimo e nem de credulidade em relação ao seu futuro, ele chega no capítulo 3. E no capítulo 3, versículo 21, ele diz: olha, apesar desse cenário difícil, apesar dessa percepção crítica, apesar deste lamento profundo, eu não quero terminar essa minha escrita aqui como um derrotado. Eu não quero terminar essa minha escrita como um incrédulo que não crê em Deus. Eu não quero terminar essa minha escrita como alguém que não tem esperança. Não, eu quero terminar isso aqui como alguém que tem esperança na alma, no coração, na mente e na vida. E eu decido fazer uma coisa: eu vou trazer ao meu coração, à minha mente, à minha memória, aquilo que me dá esperança no Senhor. É muito interessante isso, porque nós também, irmãos, quando atravessamos crises políticas, financeiras, conjugais, relacionais, quando nós atravessamos crises também, bate um desespero na nossa alma, bate uma angústia na nossa alma. Alguns dizem que quando o indivíduo está em crise, ele pode fazer 3 coisas. A primeira delas é surtar. O indivíduo perder o juízo, perder a sanidade, perder o equilíbrio mental. Aliás, eu digo aos irmãos que existem pressões que nós sofremos na vida, que se não tomarmos cuidado, de fato e de verdade, elas são capazes de nos levar à loucura, ao devaneio, são capazes de arrancar de nós a lógica, a capacidade de arrazoamento, a capacidade de inteligência, a capacidade de criticar, a capacidade de arrazoar, a capacidade de refletir, porque no meio das crises, alguns entram em colapso mental e surtam de fato e de verdade. Há uma outra coisa, que alguns, quando estão em crise e não surtam, alguns ainda atentam contra a própria vida. Não é incomum vermos pessoas que estão atravessando alguma crise, pessoas que estão atravessando algum dilema e alguma aflição na vida, ficarem tão envolvidas com o problema, ficarem tão tomadas pela dificuldade, ficarem tão mergulhadas no mar, ficarem tão desgastadas com a situação, que acabam atentando contra a vida.
Nos cenários de desespero, aumenta o índice de suicídio. Nos cenários críticos, aumentam os índices de pessoas que atentam contra a própria vida, e algumas delas, infelizmente, logram êxito, e aí passam por toda uma situação terrível. Ainda há aqueles que, se não surtam e não atentam contra a vida, se tornam reacionários. Pessoas que se tornam duras, pessoas que se tornam vingativas, pessoas que se tornam reacionárias no sentido de dizer: eu sofri o mal e eu vou também agora ser um agente de mal e produzir o mal para os outros. Eu vou agora também não me apiedar e nem sentir misericórdia de ninguém e nem exercer bondade com ninguém. O mal veio sobre mim e agora eu me torno um reacionário e passo a levar esse mal adiante e criar um ciclo de maldade, de perversidade, de injustiça. Jeremias, ele não surta. Jeremias, ele não atenta contra a vida. E Jeremias, ele não se torna um indivíduo reacionário. O que é que Jeremias faz? O que é que esse profeta de Deus faz? Esse profeta se inclina diante de Deus. Ele coloca a sua boca no pó. Ele dobra os seus joelhos. Ele vai buscar o Senhor com maior intensidade e profundidade. Aleluias! E ele diz: olha, no meio desse caos, no meio desse dilema, no meio desse deserto, no meio desse vendaval, eu vou fazer o seguinte: eu não vou surtar, eu não vou permitir que o inimigo me inspire a tentar contra a minha vida, e eu também não vou de modo nenhum me tornar um ressentido e reacionário. Não, eu vou colocar a minha mente para funcionar, eu vou colocar o meu coração para funcionar, e eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz a esperança no Senhor. Aleluias. Nós, irmãos, nós não somos mundanos, nós não somos incrédulos, nós não somos como aqueles que não têm esperança, como disse Paulo. Nós não somos filhos abandonados à própria sorte e ao próprio destino. Não, nós somos servos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós fomos selados pelo selo do Espírito Santo de Deus. Os nossos nomes estão inscritos no livro da vida, e nós somos servos do Senhor. Nós já temos a iluminação do Evangelho, nós já temos a iluminação da palavra de Deus, e por causa disso, nós podemos de forma tranquila dizer: eu não vou surtar, eu não vou atentar contra a minha vida de maneira nenhuma, eu não vou me tornar reacionário e nem ressentido, pelo contrário, o Senhor já me iluminou, e eu vou trazer à minha mente, ao meu coração e à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu pergunto aos irmãos: o que é que nos dá esperança? O que é que nos dá esperança? Em primeiro lugar, a Bíblia nos dá esperança. A palavra de Deus, o texto sagrado, nos dá esperança. Os 66 livros, os 1.189 capítulos, os 31.173 versículos, os 2 testamentos, os mais de 40 autores e os 1.600 anos de composição das Escrituras, as suas palavras, aleluias, afastam, retiram e reprimem dentro de nós todo o desespero. E a Bíblia, quando trazida à memória, nos dá esperança. Um crente que lê a Bíblia, ele não fica desesperado nas horas de angústia. Um crente que se alimenta da palavra de Deus, ele tem em si fibras na sua fé, ele tem em si ânimo na sua fé, ele tem em si estruturas na sua fé que não lhe permitem se tornar um desesperado. Não,
porque a Bíblia, ela é fonte de esperança. Foi isso que o salmista disse no Salmo 62, verso 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, porque dele e da sua palavra vem a minha esperança. Foi isso que o salmista disse no Salmo 119, versículo 114, quando ele diz: Tu és o meu abrigo, Senhor, Tu és o meu escudo, Senhor, e na Tua palavra, só na Tua palavra, eu depositarei toda a minha esperança. Foi isso que o apóstolo São Paulo aprendeu. E quando ele escreveu aos irmãos de Roma, lá no capítulo 15, no versículo 4, Paulo diz: Irmãos, lembrem-se disso, porque tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu quero dizer para você, meu irmão que me ouve, você que o Evangelho está chegando a você esta noite, assim diz o Senhor, para que o seu coração se nutra de esperança, para que a sua alma receba a seiva da esperança no Senhor. Leia a palavra, medite na palavra, porque a Bíblia, ela é fonte de esperança. O pastor Abraão de Almeida, entre vários livros que ele escreveu um livro que ele dedica integralmente à Bíblia. E ele diz algo interessante. Ele diz que um jovem muito pobre, recém-casado, que estava com vários problemas de dívidas, desarranjos em sua família. Esse jovem era pedreiro e foi trabalhar. E no coração dele ele dizia: vou tirar minha vida no final do expediente. E quando ele estava ali trabalhando, o chefe de obra mandou ele cortar uma parede. E ele pegou então a marreta e começou a cortar a parede, e dar as marretadas na parede. E ele começou a cortar a parede. E quando ele estava cortando a parede, num dos blocos que estavam dentro da parede, ele encontrou dentro daquele bloco um livro. E dentro desse livro, aliás, esse livro estava num plástico. E ele tirou aquele livro do plástico e abriu o livro. Que livro era este? Era a palavra de Deus. E ele abriu nos evangelhos. E na hora do almoço dele, ele que estava decidido no final do expediente tirar a vida, na hora do almoço ele leu os evangelhos. E a palavra de Deus gerou esperança no seu coração. A palavra de Deus gerou ânimo no seu coração. E o pastor Abraão de Almeida resume dizendo: aquele moço encontrou esperança na Bíblia. Aleluia! Quando nós temos o alicerce doutrinário, quando nós temos o alicerce do ensino da palavra de Deus, os ventos batem, as tempestades vêm, as dificuldades chegam, os lutos entram nas nossas casas, mas nós não sucumbimos, nós não somos derrotados, e nós encontramos esperança na palavra de Deus. Aleluia, na Bíblia Sagrada, na exposição das Sagradas Escrituras. Alguém disse que a Bíblia é a fonte de toda a esperança. A Bíblia é o mapa do viajante, ela é o cajado do peregrino, ela é a bússola do piloto. A Bíblia, ela é a espada do soldado, ela é o mapa do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus são abertos, as portas do inferno são fechadas, suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias são verdadeiras, as suas decisões e seus decretos são imutáveis. Ela contém a luz para dirigir o homem,
ela contém alimento para sustentá-lo, ela contém consolo para animá-lo. A Bíblia é uma mina de riquezas, um paraíso de glória, um rio de prazer e um lugar de segurança, paz e esperança no Espírito. Bem-aventurado aqueles que têm a palavra de Deus, que leem a palavra de Deus, que meditam na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz esperança para nós nos momentos críticos da nossa vida. Aleluia. Jeremias disse: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que é que nos dá esperança? A palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, se você estuda a palavra de Deus, nesses momentos críticos que nós estamos vivendo no Brasil, nas nossas famílias, nesses momentos de abalos emocionais, eu tenho certeza que pela palavra de Deus, Deus vai introjetar ânimo, fé e esperança no seu coração e a firmeza, aleluias, para atravessar isso louvando e celebrando o nome do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que nos dá esperança e que nós precisamos trazer à memória é a pessoa bendita, inefável e gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jeremias diz: eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança. O que é que nos dá esperança? A Bíblia. O que é que nos dá esperança? A pessoa bendita, a pessoa maravilhosa de Jesus nos dá esperança. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve da prisão, as chamadas epístolas da prisão, ele escreve ali a primeira epístola pastoral, primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele se apresenta e diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele dá um título a Jesus Cristo. Ele diz: e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ele diz: Jesus Cristo é a nossa fonte de esperança. Jesus Cristo é a nossa fonte de ânimo. Jesus Cristo é a nossa fonte de vitória. Jesus Cristo é a nossa fonte de fortaleza. Jesus Cristo é a nossa fonte de vida e de paz. Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus foi esperança para os doentes. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas adoentadas, quantas pessoas desenganadas pela medicina da época, quantas pessoas que já tinham passado por todo tipo de tratamento, algumas delas já tinham gasto todo o dinheiro que possuíam, algumas delas já tinham ido tentar melhorar a saúde lá no Egito, que era a melhor medicina da época, mas todas estas fontes frustraram. Mas quando essas pessoas encontraram Jesus adoentadas, elas foram curadas pela palavra, pelo poder, pela ação, aleluia, de Jesus. Jesus foi esperança para os doentes. Jesus foi esperança para os pecadores que batiam na porta dos religiosos, fariseus, e a única coisa que os fariseus podiam fazer era impor para eles maior carga. Aliás, Jesus denunciou os religiosos quando ele diz que eles criavam leis que nem eles mesmos eram capazes de cumprir, que eles eram tão hipócritas, que eles eram homens que coavam moscas e deixavam camelos inteiros passando. Eram homens religiosos, frios, que só podiam ofertar a religião. E o pecador, quando procurava a religião, buscando esperança e ânimo para sua alma e escape, não encontrava pelo contrário, uma dificuldade, um caminho tão severo que ninguém era capaz de andar. Mas esses pecadores que não conseguiam encontrar na religião, que não conseguiam encontrar na filosofia, que não conseguiam encontrar no conhecimento da época escape para os seus pecados, esses pecadores tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Aleluias, aleluias, como a mulher adúltera que tinha todos contra ela, mas ela encontrou os pés de Jesus. E ao encontrar os pés de Jesus, ela encontrou remissão, perdão, aleluias, e redenção para a sua vida.
Jesus, irmãos, aleluias, Ele foi esperança para os doentes, Ele foi esperança para os pecadores, Ele foi esperança para os famintos de pão. Nós temos na Bíblia um texto que Jesus fala assim, os discípulos vêm e dizem assim: Senhor, não tem comida, o povo não tem com que se alimentar. Aí Jesus joga a responsabilidade para os discípulos e diz assim: dá vocês a eles de comer, vocês produzam alimentos, se virem, vocês propiciem, vocês sustentem eles. E os discípulos olham e falam assim: Senhor, nós não temos condições, e ainda que nós procurássemos aqui na cidade, reunir toda a cidade para tentar matar a fome desse povo, nós não conseguiríamos alimentos suficientes para matar a fome dessa multidão. E nós só temos o Senhor, Senhor. Só o Senhor é a esperança para os famintos. E aí Jesus falou: tá bom, vê se alguém tem alguns pães e poucos peixes aí. Encontraram uns pães e uns peixes. E Jesus disse assim: sentem na relva, sentem de 50 em 50, sentem como se fosse um núcleo familiar. Não importa se vocês se conhecem ou não, sentem, porque agora vocês vão ser levados e conduzidos a pastos verdejantes e vão receber comida. Aleluias, aleluias, daquele que alimentou Israel no deserto, daquele que proveu o necessário para o seu povo ao longo da história. Vocês vão se assentar em pastos verdejantes e se alimentar da mesa e das mãos de Deus. Jesus foi esperança para os famintos. Jesus foi esperança para os perdidos na vida, pessoas que não tinham razão de ser na vida, pessoas que não tinham motivo de existência e de viver. Por exemplo, quando ele chega ali em Jericó, ele encontra ali o Zaqueu, e o Zaqueu é um homem, pastor Misael, que tem tudo, ele tem boa profissão, ele tem dinheiro, ele tem casa, ele tem condições de fazer festa, ele tem tudo, mas ele é um homem desorientado na vida. Ele é um homem que a vida não tem propósito, não tem sentido, que tudo que ele tem não é nada, porque tudo aquilo não é capaz de preencher o vazio, a lacuna existencial na sua mente e no seu coração. Mas para este perdido, que não tem esperança e que o dinheiro não é capaz de atender, para esse perdido, Jesus foi esperança. Aleluia, Jesus foi esperança para o perdido. Aleluias, aleluias. Jesus foi esperança para a perdida Maria Madalena. A Maria Madalena, qualquer biógrafo de Maria Madalena diz que Maria Madalena era uma mulher rica, uma mulher de Magdala que tinha recursos, uma mulher que tinha posses, tinha posição. Mas essa mulher que tinha tudo na vida não conseguia encontrar sentido nas coisas, não conseguia encontrar valor nas coisas, e a sua alma era uma alma perturbada, era uma alma angustiada, era uma alma desnorteada, que os evangelistas descreveram o seu estado mental e emocional, de tanta turbação que havia na sua alma, como ela possuindo 7 demônios. Um demônio já faz muito estrago na vida de uma pessoa, imagine 7 demônios. Talvez ela tivesse 7, mas talvez ela não tivesse nenhum, e o que ela tinha era uma inquietação na alma, um desespero na alma. Não importa se eram demônios ou se não eram, Jesus Cristo encontrou com ela, e ela recebeu em Jesus a esperança para a sua vida desnorteada, sem sentido e sem rumo. Eu estou sentindo a presença de Jesus, esse Jesus que é esperança nossa. Jesus foi esperança para os possessos de demônios. Um dia Jesus desceu do monte, e ali estavam os religiosos e os seus discípulos, e eles debatiam teologia, e não resolviam o problema de um pai e de uma criança que estava endemoniada. E de repente aquele pai disse: eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos expulsassem os demônios. E eu percebi que os seus discípulos estão mais preocupados em mostrar que eles sabem teologia do que demonstrar que eles são servos do Senhor. Eu percebi que eles não têm capacidade,
E aí eu olhei para os religiosos e disse, bom, essa reunião aqui é uma reunião de religiosos, talvez no meio desses saduceus, desses essênios, desses herodianos, desses fariseus aí, talvez no meio dessas classes religiosas tenha alguém que pode atender o meu desespero. E o pai estava muito desesperado, ele disse assim, ó Senhor, quando o demônio toma meu filho, uma hora joga na água, outra hora joga no fogo. O diabo está tentando matar meu filho, Senhor. E eu já bati na porta da igreja, eu já bati na porta da religião, eu já bati na porta até dos seus discípulos e ninguém pôde expulsar. Aí Jesus disse assim, vem aqui à parte, meu filho. Traz o seu filhinho aqui, porque hoje eu vou libertá-lo dos demônios. Hoje eu vou trazer paz para esse garoto. Hoje eu vou trazer saúde para essa casa. Hoje eu vou trazer livramento para essa vida. Jesus foi esperança, irmãos, para os religiosos, mesmo os religiosos frios, materialistas, calculistas, racionalistas, cheios de si. Jesus foi esperança para eles, porque a Bíblia diz que durante uma noite, Nicodemos, pastor, que era um homem intelectual, um homem sábio, e a Bíblia diz doutor da lei, um religioso procurou Jesus e havia consternação no seu coração, havia humildade no seu coração, e ele procurou Jesus e ele encontrou em Jesus paz, alento e restauração, porque Jesus é a nossa esperança. O C.S. Lewis, ele diz, a fé em Cristo é a única coisa que pode nos salvar de todo desespero e jogar esperança na nossa alma. É a fé em Cristo a única coisa que pode nos salvar do desespero e jogar esperança na nossa alma. O que é que Jeremias diz? Eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia nos dá esperança. Jesus Cristo nos dá esperança. Terceiro, e eu termino aqui a minha fala, os testemunhos do que Deus está fazendo também nos dão esperanças. Aleluia, glória a Deus. Os testemunhos nos dão esperanças. Nós esses dias aqui estamos assolados, nós estamos trôpegos em nosso caminhar, nós estamos andando devagar, porque nós estamos amedrontados em certos aspectos, apequenados, porque foi uma pancada muito grande. E aí a gente, quando olha do lado, a gente vê o seguinte, que apesar de todas essas dificuldades, há uma luz de Deus raiando sobre nós, há um cuidado de Deus raiando sobre nós, e há testemunhos gloriosos que nós podemos contar. O pastor Rael Firmo, com 85 anos de idade, saiu da UTI e está em casa se recuperando. Aleluia, glória a Deus. Quando eu olho para o Rael, eu vejo ali um motivo de esperança. Eu digo assim, Senhor, se o Senhor fez na vida dele, o Senhor pode fazer na vida do Paulinho, o Senhor pode fazer na vida do Elias, o Senhor pode fazer na vida do Saulo, o Senhor pode fazer na vida de tantos outros, Pai, porque nós temos testemunhos ao nosso redor que enchem o nosso coração de esperança. Eu estava essa semana em casa e eu fiquei surpreso com a foto da irmã Isabel. A irmã Isabel saiu, ela está em casa, ela estava assim, eu acho que até você tirou a foto, né? E mandou lá, ela estava assim, com um sorriso nos lábios. Eu disse, Senhor, esse testemunho demonstra que nós podemos ter esperança, Senhor. Aleluia, glória a Deus. A irmã Nilza, apareceu uma foto aí esses dias, que a irmã Nilza estava curada e saindo curada. Aleluia, glória a Deus. Eu conversei com o irmão Eber Miguel, lá do Parque Imperial 1, e ele contou a luta dele com a enfermidade, mas ele disse, pastor, eu estou curado, eu estou livre. Eu quero dizer para você que os testemunhos, aleluia, que as histórias ao nosso redor não trazem a nós desalento e desencanto, não, trazem a nós esperança. Deus está trabalhando, Ele está se movendo, Ele está fazendo a obra dEle, Ele está realizando os desígnios dEle, Ele está no controle de tudo, aleluias, glórias, honras e louvores sejam dados ao Senhor.
O irmão Emilson me ligou esses dias e contou uma história. Ele disse: olha, Henrique, eu estava... Porque as pessoas olham para nós às vezes como advogados e a gente acha que porque é advogado, porque tem uma posição social reconhecida, não passa dificuldades. Mas essas dificuldades aqui, irmãos, elas vieram para todos. E ele me contando, dizendo: olha, pastor Henrique, eu estava aqui num aperto muito grande, numa situação bem difícil, e eu orando a Deus e clamando a Deus. De repente, lá no Piauí, o meu sobrinho tinha lá uns nelores lá, um gado lá, tinha uns bichos lá, e o meu sobrinho, que não tem condições nenhuma, só tinha aqueles bichos lá, vendeu 6 bichos lá de uma vez, vendeu 6 gados, vendeu o gado, e aí ele ligou para minha irmã e disse assim: diga para o tio, que eu sinto no coração de mandar uma provisão para ele lá. Falou: pastor Henrique, eu estava preocupado como é que eu ia passar o mês, e de repente chega a notícia, vem a provisão da onde a gente menos imagina, irmãos, da onde a gente menos espera. Eu quero dizer isso para vocês aqui que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Esses testemunhos nos enchem de esperança. Aleluias, glória a Deus. Traga à memória aquilo que Deus está fazendo. Não olhemos apenas para os momentos difíceis, mas levantemos os nossos olhos e enxerguemos que a mão do Senhor está se movendo sobre a terra e que há feitos extraordinários de Deus sobre a vida de muitas pessoas. E Deus, através desses feitos, anima-nos, encoraja-nos e nos levanta para a glória e honra do seu nome. Um professor meu lá da Unip me trouxe um testemunho que eu fiquei muito encantado, pastor. Ele disse que o Giorgio Armani, aquele que fabrica aqueles ternos, aquelas roupas, o Giorgio Armani lá na Itália, ele pegou as fábricas dele, que faz ternos caríssimos, pegou as fábricas dele e transformou as fábricas, as linhas de produções dele, em fábricas de máscaras. E aí o governo italiano disse: bom, então você vai vender essas máscaras? Ele disse: não, eu estou colocando a minha linha de produção à disposição da classe mais simples e mais pobre, que não tem dinheiro para pagar por uma máscara. Aleluias, aleluias, esse testemunho me enche de esperança. Deus está trabalhando, irmãos. Deus está se movendo. É claro que nós temos dificuldades, sim, mas também temos a mão de Deus trabalhando e se movendo para a glória e honra do seu nome. Se você puder, na sua casa, aqui no templo, levante a mão, levante a face, dê uma palavra de adoração ao Senhor, porque Deus está realizando uma grande e maravilhosa obra. E eu termino dizendo que nós temos que trazer a esperança à nossa memória, não apenas a Bíblia, não apenas o Senhor Jesus e não apenas testemunhos maravilhosos, mas nós temos que trazer também a nossa mente, ao nosso coração, a nossa esperança no nosso trabalho. Eu gostei tanto, pastor, da palavra que o Senhor deu sexta-feira aqui. Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Aleluias, aleluias. Eis que cedo venho, assim diz o Senhor, e trago comigo o meu salário, o meu galardão, e darei a cada um segundo a sua obra. Você que está trabalhando, você que está chorando, você que está se esforçando, você que está se dedicando, saiba de uma coisa: há uma recompensa de Deus para você, há uma sustentação de Deus para você, há um agir de Deus para nós, aqueles que nos mantemos no trabalho e no serviço do Senhor. O que é que eu vou fazer? Eu vou surtar? Não. Eu vou atentar contra a minha vida? Não. Eu vou me tornar um reacionário e um ressentido? Não. Eu vou me levantar no meio dessa dificuldade e vou fazer como fez Jeremias. Eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança. A Bíblia me dá esperança, Jesus Cristo me dá esperança, a obra que Deus está fazendo ao meu redor me dá esperança.
aleluias, e a certeza de que o meu trabalho será justificado pelo Senhor, também me dá esperança. Posso orar, pastor? Aleluias, eu quero orar pelos irmãos aqui, se vocês puderem ficar em pé, e quero orar por você que está na sua casa, aleluia, com a permissão do nosso pastor. Urabacandore machura mahai, Arabacandore mana chora marahai, chora mahai, aleluias, aleluias, quero orar, Labacandara mahais. Ó Senhor, eu sei, Pai, que o quadro que se apresenta, humanamente falando, Senhor, é um quadro crítico, Pai. E eu sei, Senhor, que aqueles que não foram iluminados, aqueles que não nasceram de novo, que não foram selados pelo Teu Espírito, podem até desesperar. Mas nós não, Pai, nós aprendemos com a Tua palavra que nós devemos trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança. Pai, faz agora, Senhor, assentar no coração desse homem, dessa mulher, desse meu irmão e dessa minha irmã, Senhor, ó Deus eterno, uma convicção, ó Deus, uma paz, um alento e uma segurança, Senhor, tão tremenda, Pai, que ele possa viver a vida e seguir os dias, Pai, cantando ao Senhor e servindo ao Senhor com alegria. Visita, Senhor, as casas, os lares, as famílias. Visita, Senhor Deus, os corações agora e faz a Tua palavra assentar nos corações dos Teus filhos e da Tua igreja. Oramos assim em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe.